Bem, neste momento nós falaremos sobre o metabolismo dos lipídios, né? Então, de onde vem ou de onde são obtidos os lipídios? Bem, na verdade, os lipídios eles podem ser obtidos tanto de uma produção endógena, interna, quanto também podem ser obtidos de fonte exógena, ou seja, externa. Essa fonte externa nada mais é do que a nossa dieta, né? Quando nós nos alimentamos, nós vamos obter uma grande quantidade de lipídios. E quais as vantagens do armazenamento de lipídios? Bem, os lipídios são a principal forma de armazenamento de energia do nosso organismo. Ou seja, por eles terem uma característica comum, a hidrofobicidade, né, eles têm uma maior facilidade de serem armazenados no nosso organismo, já que eles não precisam estar associados a grande quantidade de água, né? E além disso, a outra grande vantagem é que os lipídios eles armazenam muito mais energia por serem muito menos oxidados. E por este motivo, estas são as principais vantagens do armazenamento de lipídios. Mas o objetivo aqui é falar sobre a degradação de lipídios e a gente vai focar um pouco sobre os triacilgliceróis ou triglicerídeos ou triglicéridos, como vocês preferirem chamar, tá? O triacilglicerol, ele é uma molécula formada por um álcool glicerol e três ácidos graxos, e aí ele precisa sofrer a ação de uma lipase, né? Essa lipase é a enzima responsável justamente por separar esses ácidos graxos do glicerol, e esse glicerol vai sofrer a ação da glicerolquinase, que vai dar origem a glicerol 3-fosfato, e que poderá sofrer a ação tanto da glicerol 3-fosfato desidrogenase, quanto no caso de um teste que nós fazemos no laboratório para verificação, quantificação de triglicerídeos, sofrer a ação da glicerol 3-fosfato oxidase. Bem, mas tudo isso a gente está falando justamente para a gente falar sobre o processo de degradação dos ácidos graxos, que é o que a gente vai obter a partir desse processo de separação do glicerol dos triacilgliceróis. E aí, estes ácidos graxos eles vão ser destinados aos tecidos, fígados e músculo, mas eles não servirão de fonte energética para alguns tecidos que a gente já mencionou, né? Como, por exemplo, o tecido nervoso, as hemácias e muitos outros que irão utilizar a glicose como única fonte de energia. A não ser o cérebro que, em período de jejum prolongado, ele passa a utilizar corpos cetônicos. Bem, o que nós estamos vendo logo abaixo desse esquema é justamente a formação dos quilomicrons. Quilomicrons que é um tipo de lipoproteína responsável justamente por levar, conduzir os lipídios obtidos da dieta até os órgãos, né? Onde eles serão ou utilizados para armazenamento ou para a obtenção de energia. Já com relação a aqueles lipídios que estão sendo produzidos ou armazenados de forma endógena, quando nós precisamos fazer uso deles, nós vamos observar que eles serão transportados por uma outra proteína, que nesse caso será a albumina, certo? Nas lipoproteínas, de forma geral, nós vamos encontrar uma proteína chamada apoproteína, que quando se liga aos lipídios vai formar as lipoproteínas. A gente vai ter uma aula específica sobre isso, por isso que eu não vou entrar em detalhe. Bem, para iniciar o processo de degradação dos ácidos graxos, o primeiro passo, a primeira etapa é o processo de ativação. E aí eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte: essa ativação nada mais é do que a associação da cadeia carbônica do ácido graxo a uma acetil-CoA, uma coenzima A, né? Essa ativação nada mais é do que a associação da cadeia carbônica do ácido graxo e uma coenzima A, né? Bem, essa coenzima A, quando ela se liga
ao ácido graxo, é um processo no qual a gasto de energia vai formar o que nós chamamos de acil-CoA. Bem, e eu gostaria que vocês não confundissem acil-CoA com acetil-CoA, porque o acil-CoA nada mais é do que a cadeia carbônica do ácido graxo ativada, tá? E aí eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte, que uma vez ativado, ele vai poder, desta forma, entrar dentro da matriz mitocondrial com o auxílio de uma translocase, uma vez que ele vai se juntar com uma molécula chamada carnitina. Então, a nossa acil-CoA, ele vai se ligar à carnitina, formando a acilcarnitina, e essa molécula vai passar pela translocase com o auxílio da enzima carnitina aciltransferase, que no lado de fora, né, da membrana interna da mitocôndria, ou seja, no espaço intermembranar, nós vamos ter a carnitina aciltransferase 1 e no lado de dentro da membrana interna nós vamos ter a carnitina aciltransferase 2, que vai devolver a coenzima A para a cadeia carbônica, liberando dentro da matriz mitocondrial a acil-CoA e não acetil-CoA. Acetil-CoA é um acil-CoA de 2 carbonos, tá? Então, dando continuação, depois do processo de ativação e transporte, nós vamos ter o processo de oxidação propriamente dito. E o processo de oxidação dos ácidos graxos, ele vai ocorrer por um processo de beta-oxidação, ou seja, no carbono beta da cadeia carbônica desses ácidos graxos sofrerá a oxidação. Isso também pode ser chamado de ciclo de Lin, né? Ele ocorre normalmente na mitocôndria, né? Mas isso vai só ocorrer quando os ácidos graxos eles são de cadeias lineares curtas, médias ou longas, porque se esses ácidos graxos eles forem lineares, mas entretanto de cadeias muito longas, ou até mesmo ramificadas, dicarboxílicas, elas serão processadas pelo peroxissomo. E ainda há a possibilidade de oxidação dos ácidos graxos por um processo chamado ômega-oxidação, que vai ser catalisado pelo citocromo P450 e vai ocorrer dentro do retículo endoplasmático, tá? Dando origem aos ácidos graxos dicarboxílicos que passarão a ser processados novamente pelos peroxissomos. Bem, falando sobre o processo de metabolização, de degradação, de quebra desses ácidos graxos através do ciclo de Lehmann, que é a principal forma de metabolização, uma vez que os nossos ácidos graxos, eles normalmente não são de cadeias muito longas e tampouco apresentam grande frequência de ramificação. Então, o que vai acontecer com esses ácidos graxos? Imagine um ácido graxo de cadeia de número N, né, que a gente não está definindo. Esse ácido graxo ele vai sofrer a primeira ação da enzima acil-CoA desidrogenase, e todas as vezes que nós temos uma desidrogenase atuando, nós vamos ter a formação de uma coenzima reduzida, que neste caso vai ser o FADH2, e aí dando origem a trans-delta-2-enoil-CoA. Só para que vocês entendam esse nome, né? Delta 2 é justamente o local da insaturação que existiu nesse processo, tá? Enoil é porque a gente está vendo aí essa insaturação dupla, tá? Então nós estamos aí com uma única saturação, né, no carbono 2, tá bom? Aí, o que vai acontecer? Essa molécula que foi formada vai sofrer a ação da enoil-CoA hidratase, e aí a gente vai remover
essa dupla ligação, mas vai formar uma hidroxila que vai sofrer a ação da segunda desidrogenase, só que essa segunda desidrogenase vai dar origem a beta-cetoacil-CoA por ação da beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase. E aí, a coenzima que participa desse processo é o NAD, formando um NADH. Tá? Vamos ter uma outra reação, só que essa reação vai ocorrer por ação da tiolase, que vai voltar a formar o acil-CoA, só que agora com menos 2 carbonos. Todas as vezes que essa molécula passa por esse ciclo, nós liberamos uma molécula de 2 carbonos associada com a enzima A. Quem é essa molécula? A acetil-CoA. Então, observe que nas mitocôndrias, cada volta nesse ciclo vai formar duas coenzimas reduzidas, uma FAD-H2 e um NADH, mas também irá formar um acetil-CoA. Lembra, a acetil-CoA ela vai entrar lá no ciclo de Krebs para formar uma grande quantidade de coenzimas reduzidas e moléculas energéticas. Né? Como é que ocorre então agora essa beta-oxidação nos peroxissomos? O processo de beta-oxidação dos peroxissomos ele vai se dar de forma semelhante, entretanto, quando nós estamos oxidando essas cadeias lineares muito longas, nós todo o FADH2 que é produzido nesse processo, ele vai ser utilizado para transformar o oxigênio em peróxido de hidrogênio, tá? Então, é lá nos peroxissomos que nós vamos ter a formação de peróxido de hidrogênio e a gente não vai aproveitar a energia desse FADH2 na forma de ATP, porque ele está sendo utilizado para justamente promover essa redução. Bem, dando continuidade, existem algumas particularidades com relação à degradação dos ácidos graxos. Os peroxissomos eles só aceitam como substratos acil-CoA com um número maior que 8, ou seja, ele começa a degradar as cadeias lineares muito longas, mas à medida que ele vai degradando, quando ele chega num acil-CoA de 8 carbonos, ele não consegue mais degradar, então ele vai mandar essa molécula para a mitocôndria para ela poder continuar o processo de degradação. E existem algumas patologias graves, e essa eu queria chamar bastante atenção, a adenoleucodistrofia ligada ao cromossomo X. E por que eu gostaria de chamar atenção a ela? Porque provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre o Óleo de Lorenzo. E o Óleo de Lorenzo é um filme muito interessante que inclusive eu recomendo que vocês assistam, que justamente está relacionado à adrenoleucodistrofia ligada ao cromossomo X, que é uma deficiência da permease, que transfere os ácidos graxos de cadeia muito longa através da membrana dos peroxissomos. E aí afeta o sistema nervoso e as glândulas adrenais. Ou seja, esses pacientes eles não conseguem quebrar esses ácidos graxos que acabam acumulando e trazendo essas consequências. Além dela, nós temos a síndrome de Zellweger, que esta síndrome é um distúrbio na biogênese dos peroxissomos, uma disfunção severa no sistema nervoso, no fígado e nos rins. Portanto, é interessante que a gente compreenda de forma geral essas patologias, mas quem quiser aprofundar, fica à vontade. Uma informação adicional que não irei cobrar, mas como já mencionei numa outra aula, nos vegetais a beta-oxidação é feita tanto pelos peroxissomos, pelos glioxissomos. Vocês devem ter lembrado da via do glioxissomo em que do glioxilato que a gente vai justamente poder utilizar ácidos graxos para produzir glicose nas plantas. Bem,
Ainda sobre a degradação dos ácidos graxos, né, a oxidação dos ácidos graxos, eles produzem uma grande quantidade de ATP. E para a oxidação completa, né, nós vamos ter aí a cooperação entre o ciclo de Lane e o ciclo de Krebs. Isso porque quando a gente dá uma volta no ciclo, nós liberamos uma molécula com menos 2 carbono e também produzimos um FADH2 e um NADH. Só que observem, quando nós temos uma molécula de 10 carbonos, certo? Quantas voltas nós daremos no ciclo? Há quem ache que ela vai dar 5 voltas, porque pega a quantidade de carbonos e divide por 2. Mas, na verdade, sempre na última volta haverá a liberação de 2 acetil-CoAs. Portanto, sempre que você quiser saber a quantidade de voltas desse processo de degradação, nós vamos ter a quantidade de carbonos dividido por 2 menos 1. Nesse exemplo que eu dei, 10 dividido por 2 dá 5, menos 1, 4. Então, a quantidade de ciclos será 4. Bem, por que eu preciso saber disso? Para justamente poder calcular a quantidade de ATPs que são produzidos a partir de uma molécula de acetil-CoA. Veja esse exemplo aqui. Quantos ATPs são formados a partir do ácido palmítico, né, que é o C16, ou seja, tem 16 carbonos. Aí nós vamos lembrar quantas voltas ele vai dar no ciclo, né? Então são 16 carbonos, dividido por 2 dá 8, menos 1, 7. Portanto, quantos NADH e FADH2 eles vão produzir? 7 NADH e 7 FADH2. Só que esses 16 carbonos vão formar 8 moléculas de acetil-CoA. E essas moléculas de acetil-CoA elas irão entrar dentro do ciclo de Krebs. E nós sabemos que lá no ciclo de Krebs nós vamos ter a formação de 3 NADH, 1 FADH2 e um NTP. Portanto, se eu tenho 8 acetil-CoA, nós vamos ter esse 8 multiplicado por 3, nesse caso 24 NADHs que são produzidos, e os 8 FADH2 que também foram produzidos no ciclo de Krebs, certo? Aí, observe, além dos 8 ATPs que também foram produzidos de forma direta. Então, se eu tinha inicialmente 7 NADHs e 7 FADH2 obtidos a partir da beta-oxidação, quando eu somo esses 7 NADH com os 24 NADHs, nós vamos ter aí 31 NADH, né? Esses 31, nós precisamos lembrar que cada NADH ele vai dar origem a 3 ATPs. Então, vai dar um total de 93 ATPs. Né? Esse FADH2 vai também se somar, né? Então, nós temos 7 com 8, 15, só que cada FAD só produz 2. Então, esses 15 vezes 2 vai dar 30, 30 com os 93, aí nós vamos ter aí 123 ATPs obtidos tanto a partir do FADH2 quanto a partir do NADH. Mas tiveram ainda os 8 ATPs produzidos direto lá no ciclo de Krebs. Então, quando eu somo esses 8 ATPs aos 123, né, que a gente obteve, nós vamos ter um total aí de 131 ATPs. Bem, só que se eu perguntar a vocês, qual é o total, qual é o saldo de ATPs utilizados neste processo? A gente precisa lembrar que se faz necessário a gente descontar o ATP
que foi utilizado para poder colocar para dentro da célula o ácido graxo. Vou voltar aqui para vocês poderem lembrar, certo? Lembra do processo de ativação inicial. Eu queria chamar atenção a esse processo, porque apesar de ter gasto apenas um ATP, esse ATP ele foi quebrado na forma de AMP e pirofosfato. E todas as vezes que nós temos o ATP sendo quebrado na forma de AMP e pirofosfato, nós vamos ter o gasto equivalente a 2 ATPs. Então, eu preciso lembrar de descontar esses 2 ATPs do saldo total. Eu não sei se vocês conseguiram acompanhar essa matemática. Obviamente, isso vai ficar muito mais claro na aula teórica, presencial. Então, eu gostaria que quem conseguiu acompanhar, quem fez esses cálculos, obviamente, utilizando uma calculadora para auxiliar nesse acompanhamento que eu acabei de dizer, vocês vão ter que lembrar dos 131 ATPs que nós obtivemos, apesar de ter sido utilizado um ATP, como esse ATP foi utilizado na forma de AMP e pirofosfato, esse saldo ele vai ter que levar em consideração o gasto de 2 ATP. Então, o saldo desses 16 carbonos, desse ácido graxo que nós oxidamos, vai ser de 129 ATPs. Claro que vai ficar muito mais claro presencialmente, mas eu espero que vocês tenham compreendido o que acabei de falar. Dando continuidade, como é que é feita a oxidação dos ácidos graxos com números de carbonos ímpares? É importante dizer que lembra que nós não consideramos formar carboidratos a partir de lipídios. Quando nós temos ácidos graxos de cadeias ímpares, é possível formar carboidratos. Por quê? Porque nós vamos ter como obtenção da última molécula a ser liberada o propionil-CoA, que poderá dar origem ao succinil-CoA, entrando no ciclo de Krebs e regenerando o oxalacetato, que vai ser utilizado na via da gliconeogênese para poder dar origem à glicose. Só que a contribuição é tão ínfima que é desprezível. Bem, então a degradação dos ácidos graxos insaturados, ele vai ocorrer diferindo apenas aí, no caso, de duas reaçõezinhas adicionais. Por quê? Quando nós encontramos a insaturação, certo? Se essa insaturação ela tiver no carbono par, nós vamos observar que a gente vai estar realizando o ciclo de Lane e aí vai haver duas insaturações. A primeira que foi provocada, a primeira que já existia e a segunda que foi provocada pelo ciclo de Lane. E aí, ao invés de nós obtermos o trans-delta-2 enoil-CoA, nós vamos obter o trans-delta-2 cis-delta-4 dienoil-CoA. E aí essa molécula ela vai precisar passar por um processo de redução e seguida um processo de isomerização para dar origem ao trans-delta-2 enoil-CoA e continuar o processo de beta-oxidação. Mas se a insaturação for no carbono ímpar, o processo se dá por adição de apenas uma reação, que é um processo de isomerização. Então, o que a gente precisa saber daí? É que quando a gente vai fazer a oxidação dos ácidos graxos insaturados, haverá necessidade de adição de reações.
Só que a diferença é que quando o carbono é ímpar, nós vamos ter uma reação adicional, quando o carbono é par, nós vamos ter duas reações adicionais. Bem, ainda sobre a degradação dos ácidos graxos, a gente precisa mencionar aqui os ácidos graxos ramificados e hidroxilados, porque eles sofrem alfa-oxidação. Quando eles deixam de ser ramificados ou hidroxilados, aí eles dão continuidade no processo de beta-oxidação. O que nós precisamos saber neste processo? É que serão adicionados 3 reações. Nós vamos ter aí a hidroxilação, seguida por oxidação, depois uma descarboxilação e assim dando origem à molécula que poderá dar sequência ao processo de beta-oxidação. Apenas precisamos saber que, como se trata da presença de uma hidroxila, nesse momento nós vamos ter, obviamente, que agir com um processo de alfa-oxidação, mas em seguida nós damos sequência ao processo de beta-oxidação. Essa moléstia, a moléstia de Refson, é uma deficiência hereditária da enzima que catalisa a hidroxilação do carbono alfa, provocando lesões neuronais, ou melhor, neurológicas múltiplas na fase adulta. Então, como não há possibilidade de hidroxilar as cadeias ramificadas, esses ácidos graxos acabam por acumular. Bem, agora nós vamos falar sobre os corpos cetônicos, né? Os corpos cetônicos, a produção, normalmente é potencializada por problemas na degradação dos carboidratos. Pode ser também, obviamente, pela dieta, né? Provocado pela dieta, ou seja, se você faz uma dieta rica em lipídios, você vai ter a potencialização desses corpos cetônicos, né, chamada dieta cetogênica. Se você também prolonga-se em períodos de jejum, também você vai ter uma maior produção de corpos cetônicos e algumas patologias que vão interferir justamente no processo de degradação dos carboidratos, como por exemplo a diabetes, também irá potencializar a formação de corpos cetônicos. E os corpos cetônicos nada mais é do que moléculas que são obtidas a partir de 3 acetil-CoAs. Quando duas acetil-CoAs elas se juntam, elas formam o acetoacetil-CoA. Aí a terceira acetil-CoA vai se juntar e vai formar o HMG-CoA, também conhecido como 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA. Aí essa molécula ela vai ser quebrada, né, e vai liberar uma acetil-CoA e formar o acetoacetato. Esse acetoacetato é um dos corpos cetônicos e ele vai dar origem ao beta-hidroxibutirato, que é o outro corpo cetônico, e a acetona. Só que destes, o único que é cetônico, né, é a acetona. E ela não é utilizada como fonte de energia. Ela vai ser volatilizada nos pulmões e quem vai ser utilizado como fonte de energia são apenas o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato, que quando são quebrados vão dar origem a acetil-CoA, que vão entrar no ciclo de Krebs para produzir energia. Tá? Então, consequências de produção superior ao aproveitamento dos tecidos extrahepáticos. É bem importante dizer que o fígado ele não vai fazer uso de corpos cetônicos, nem tampouco as células que utilizam com exclusividade a glicose. Mas a única exceção aí nesse caso é o cérebro, que em período de jejum prolongado vai passar a utilizar corpos cetônicos. O quadro de alta concentração de corpos cetônicos é chamado de cetose. E quando essa cetose ela está presente no sangue é chamado de cetonemia. E quando está presente na urina é chamado de cetonúria. Esta cetonemia ela pode causar a diminuição do pH sanguíneo, e aí, obviamente, causar uma acidose,
também conhecida como cetoacidose. Tá? Também é característico o odor, né, de acetona no hálito. É justamente uma das características, né, de pacientes descompensados, diabéticos, que vai ter uma maior produção, potencialização da produção nesses corpos cetônicos. Bem, vamos falar sobre o metabolismo do etanol, né? O etanol ele vai sofrer a ação da alfa-desidrogenase, dando origem ao acetaldeído, que é uma molécula tóxica e que não pode estar em excesso no nosso organismo, porque poderá extravasar e causar toxicidade. Ela vai dar essa sensação de embriaguez quando o uso de álcool ele passa a ser prolongado. Esse acetaldeído ele vai ser metabolizado pelo acetaldeído desidrogenase, formando o acetato. E observe que nos dois processos que eu mencionei, em ambos há formação de NADH. Tá? Por fim, esse acetato vai sofrer a ação da acil-CoA sintetase e formar uma acetil-CoA e mais um NADH. Portanto, observem que quando o etanol ele é metabolizado em quantidades discretas, ou seja, em pequena quantidade, ele é bastante energético, porque além de produzir 3 NADHs, ele também vai produzir um acetil-CoA, que quando entra no ciclo de Krebs, produz uma série de outras moléculas energéticas que já mencionamos. Bem, a ingestão continuada do etanol, ela passa a ser sem rendimento energético, porque ocorre por uma via minoritária. Nesse caso, o sistema enzimático do retículo endoplasmático, onde participa o citocromo P450, com consumo de NADPH. Aí a gente vai se perguntar, mas Davi, o que é que esse NADPH aí vai trazer como consequência? A gente precisa lembrar, o NADPH ele é produzido lá na via das pentoses fosfato e tem um papel importantíssimo justamente na proteção dos radicais livres. É ele que vai fazer esse processo de redução de algumas enzimas que não vão permitir que o peróxido de hidrogênio dê origem ao radical livre hidroxila, que é um dos mais potentes, que vai ser danoso ao nosso organismo, causando uma série de consequências de quebra de membrana, de envolvimento com proteína e por aí vai. Mas o que necessariamente vai trazer como consequência, né, o metabolismo do etanol quando consumido de forma bastante prolongada, contínua, a inibição do ciclo de Krebs. E isso, Davi, isso vai se dar por quê? Porque a quantidade de oxalacetato presente vai ser baixa. E lembra que é o oxalacetato que regula a velocidade do ciclo. Então, se o ciclo ele fica inibido, vai haver um acúmulo de acetil-CoA. E se há acúmulo de acetil-CoA, vai haver a formação de corpos cetônicos. Por algum motivo, o ciclo de Lennon, no caso, vai ter acúmulo de ácidos graxos no fígado, vai desencadear uma maior produção de ácidos graxos, que vai acabar acumulando-se, né, e formando vários acúmulos de gordura, chamado de esteatose, e essa esteatose ela pode aumentar, perdendo a função do fígado e dando origem a uma cirrose. Efeito tóxico no fígado pelo acetaldeído, nesse caso, também vai gerar radicais livres e prejudica a regeneração da glutationa, que nesse caso atua como antioxidante. Bem, observe qual é o problema nesse momento. Neste processo de metabolização de álcool de forma contínua, nós iremos consumir NADPH, que deveria estar sendo utilizado para justamente proteger o nosso organismo. E além disso, a gente está potencializando a produção de radicais livres. Portanto, o nosso organismo ele poderá sofrer
um estresse oxidativo devido à alta concentração de radicais livres e à baixa concentração de moléculas que nos protege, como por exemplo na DPH. Então o alcoolismo ele também é considerado um problema de saúde pública e durante a gravidez é importante, recomenda-se que deve evitar o consumo de álcool justamente porque ele é determinante de retardo mental e perda da visão em crianças. Então, é preciso haver esses cuidados. Aí, eu já fiz uma pergunta e volto a perguntar, O álcool em excesso, ele é responsável pela hipoglicemia? Bem, de certa forma, sim. Entretanto, ele não provoca a hipoglicemia, e sim ele potencializa essa hipoglicemia. A hipoglicemia ela se dá justamente por uma característica de quem bebe por períodos prolongados esquecer de se alimentar. Então, essa ausência de nutrientes ela vai justamente causar um quadro de hipoglicemia que vai ser potencializado justamente porque a via da gliconeogênese que deveria estar atuando para recompor a glicose que está faltando vai estar inibida. E por que vai estar inibida? Porque como a concentração na DH está muito alta, o piruvato, que é necessário para a via da gliconeogênese formar a glicose, vai estar sendo utilizado para ser convertido em lactato. Então nós também teremos um acúmulo de lactato que também causará uma acidose chamada acidose lática. Então todas essas são consequências do metabolismo do etanol. Bem, agora falamos um pouco sobre a síntese dos ácidos graxos. No caso tem a primeira etapa da degradação, era a ativação, seguida pelo transporte para depois a beta-oxidação. No caso da síntese, a primeira etapa é o transporte. Por quê? Porque o acetil-CoA que vai ser utilizado no processo de síntese está dentro da mitocôndria, então ele precisa ser levado para fora. E isso vai ocorrer justamente através do citrato, porque existe um tricarboxilato translocase que vai permitir a passagem do citrato, que lá fora da mitocôndria vai voltar a ser convertido em oxalacetato e acetil-CoA, sendo utilizado dessa forma esse acetil-CoA para a síntese dos ácidos graxos, certo? Não é o acetil-CoA necessariamente que vai dar origem aos ácidos graxos, mas ele é o precursor. Por quê? O acetil-CoA vai sofrer a ação da enzima acetil-CoA carboxilase, que vai formar o malonil-CoA. Então, a primeira molécula vai ser um acetil-CoA, seguida de várias malonil-CoAs, que vão, obviamente, formar esses ácidos graxos, normalmente de cadeias pares. Bem, e aqui nós observamos a diferença entre a síntese e a degradação dos ácidos graxos. Se você pegar a síntese e a degradação, elas vão ter reações opostas quando a gente analisar os sentidos contrários de cada uma delas. Observem, quando nós estamos fazendo oxidação na degradação, nós vamos fazer redução na síntese. Quando nós estamos fazendo uma hidratação na degradação, nós estamos fazendo uma desidratação na síntese. Quando nós estamos realizando uma oxidação, nós vamos realizar uma redução na síntese. E quando nós fazemos a cisão na degradação, teremos que fazer uma condensação na síntese. Bem, desta forma, para finalizar, uma vez que começamos com os triglicerídeos, nós precisamos concluir com a síntese deles. E a síntese dos triglicerídeos ele vai se dar com a presença do glicerol, só que neste caso esse glicerol terá que estar na forma de glicerol 3-fosfato. E ele tanto poderá vir do tecido adiposo quanto do fígado, mas lembrem-se que apenas o fígado ele vai ter a enzima glicerol-quinase para poder converter o glicerol a glicerol 3-fosfato de forma direta. Lá no tecido adiposo nós vamos encontrar o dihidroxicetona fosfato, que vai sofrer a ação da glicerol 3-fosfato desidrogenase, voltando a formar glicerol 3-fosfato. E aí o que é que acontece?
como ele é um álcool, né, ele vai ter 2 hidroxilas, porque ele já foi fosforilado no carbono 3, e aí no primeiro carbono vai ter a adição de um acil-CoA, certo? Que é a cadeia carbônica do ácido graxo, e aí ele libera com a enzima A e vai formar um monoacilglicerol 3-fosfato, porque ainda há a presença do fosfato. Depois ele vai adicionar mais um acil-CoA e vai formar um diacilglicerol 3-fosfato, também conhecido como fosfolipídio. Tá? E o terceiro acil-CoA vai ser adicionado, só que precisa-se antes remover o grupamento fosfato. Então, a perda do grupamento fosfato e a adição da acil-CoA para dar origem ao triacilglicerol. Eu espero que vocês tenham compreendido e qualquer dúvida vamos tirar na aula presencial. Um abraço.